A Crefisa vai comprar parte da 77 Partners e dominar o futebol do Vasco? Vamos falar sobre isso, porque esse assunto é o assunto que eu mais recebi perguntas hoje nas minhas redes sociais. E a gente vai falar sobre isso. Se há um fundo de verdade nessa história. Também vamos falar sobre o Brasileirão. Olha, a CBF não teve aí um crivo completo de todos os clubes sobre a paralisação, mas já tomou uma decisão. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Vamos falar do momento do time, hein? Então você já sabe. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para mandar aquelas informações do Vasco, trazer a minha opinião, como sempre, falando muito do gigante da colina e trazendo aquilo que o torcedor quer saber. Já mando um abraço para você que está chegando pela primeira vez, aqui é um lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. A galera que está chegando pela primeira vez já dá uma moral mesmo. Você que já está há muito tempo aqui, que se inscreve, que deixa seu comentário, que é membro do canal, muito obrigado também. É sempre um prazer ter vocês com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque uma notícia, né, que surgiu aí ontem nas redes sociais dava conta de que, olha, a nossa 77 Partners vai sair e o Vasco vai vender a sua situação, né, a parte da 77 Partners para a Crefisa. E aí muita gente me perguntou: Léo, é verdade que a Crefisa vai assumir a SAF do Vasco? Nós fomos, obviamente, procurar informações. Sabemos, óbvio, que certas situações não são expostas, mas a gente foi buscar quem está ali para saber. E a informação que eu tive foi o seguinte: existe negociação entre Vasco e Crefisa ou entre 77 e Crefisa para a compra da maior parte da empresa, da Vasco SAF? E a informação que eu tive é que não. Nesse momento, o Vasco não conversa com a Crefisa, com o Lamáquia, né, que é o dono da Crefisa, o dono da Faculdade das Américas também, para uma possível compra do 70%, né, que hoje não são 70%, porque eles não fizeram ainda os dois aportes, da 777 Partners. O Vasco monitora toda a situação até esse momento, de tudo que vem sendo dito pela 77, inclusive no próximo dia 9, o CFO, a CFO, o CEO, o cara do Conselho Deliberativo da SAF foram convidados para a reunião, né, o Marcelo Shiroda também, para prestar esclarecimentos ao Conselho Deliberativo do Vasco Associativo, mas nesse momento não existe nenhum acordo ou nenhuma situação envolvendo Vasco e Lamáquia, que é o dono da Crefisa, marido da Leila, para poder ter qualquer tipo de negociação da Vasco SAF. Óbvio que as coisas são voláteis, pode ser que daqui a uma semana os caras comecem a negociar. Mas o Vasco está de olho sim na situação da 77, mas nesse momento não tem negociações, até porque não pode, né? Porque alguém que quiser comprar 70% do Vasco, da Vasco SAF, vai ter que conversar diretamente com quem é dono, que é a 77 Partners. Então essa negociação tem sido feita acima do Vasco. Sobre essa questão toda, a minha opinião não muda. Já falei aqui diversas vezes, falei no final do ano passado, falei diversas vezes. Eu acredito que a 77 ela não permanecerá no Vasco por muito tempo. Vai passar um tempo que ela vai vender, porque a situação é de instabilidade financeira, é de muitos processos. E você manter um ativo como o Vasco não vai ser fácil, principalmente depois que passarem os aportes. Então, elas estão tendo dificuldades para manter os aportes. O Vasco tem dinheiro em caixa para manter o seu salário até o final do ano. Mas ninguém sabe. Então eu, Léo, acredito que isso pode acontecer. Mas nesse momento não há negociações avançadas com nenhuma empresa, gente. Para deixar claro a vocês, porque muitas informações estão saindo e às vezes saem algumas informações que só são só para tumultuar mesmo, para sair um bait e tudo mais. Mas nesse momento, Vasco e Crefisa não tem nenhum tipo de negociação. Inclusive, confirmar aquilo que o Pedrinho já tinha dito. A situação entre Vasco e Crefisa é para Ney Miratins do estádio de São Januário. Caso contrário, não há nenhuma conversa entre Vasco e Crefisa para isso. Então, só para deixar vocês aí a par dessa situação. E olha, houve muita pressão dos clubes gaúchos, entre outros,
para que o campeonato brasileiro fosse paralisado. Isso fez com que a CBF, que antes que estava reticente, passasse a avaliar toda a situação. Só que as informações que saíram agora é que a CBF ela tomou uma vertente de que o Campeonato Brasileiro só será paralisado para os times do Sul. Algumas equipes se manifestaram a favor, outras equipes, como o Atlético Paranaense, se mostraram contra a paralisação. O Vasco, quando foi perguntado pela ESPN, não se manifestou, não falou nem que sim nem que não. Mas, a priori, aquela pressão que havia para que o campeonato fosse paralisado, ela não deve acontecer. O que eu acho? Se é meu time está 10 dias sem treinar, eu não acharia justo que o campeonato continuasse. Por que eu não acharia justo? Porque você vai ter 3 times que estão sem treinar. Ah, Léo, que se F todos. Não, eu não penso assim. Eu acho que o futebol ele tem que ser de uma forma justa. Se a gente reclama dos erros de arbitragem, a gente também tem que ter uma equiparação, pelo menos na preparação dos clubes. Então, acho que a CBF deveria pensar melhor. O que pode acontecer agora? Ou os clubes ou os jogadores se unirem para ter algum tipo de situação, mas nesse momento só os jogos dos times do Sul estarão paralisados. E isso prejudica muito o campeonato. Porque não pode atrasar as datas, mas não vai ter que atrasar os jogos do pessoal do Sul. Se passar 30 dias parado, você vai ter praticamente 4 rodadas que você vai ter que se encaixar com esses times do Sul. Então, acho que é falta de mentalidade da CBF. Enfim, né? Quem sou eu para estar aqui falando para a CBF o que ela deve fazer ou não? Acho correto que fosse paralisado, mas a CBF acha que não, então vamos jogar. Inclusive o Vasco tinha colocado todas as informações no seu site oficial sobre venda de ingressos para Vasco e Vitória no domingo. Só que esse site saiu do ar. Eu, inclusive, estava olhando para trazer informações para vocês e do nada o site saiu do ar. A venda começaria hoje às 14 horas. Não sei o que aconteceu, não sei o porquê, mas vamos esperar os desdobramentos dos próximos capítulos. Falando sobre técnico, o Vasco vai permanecer com Rafael Paiva a priori, e é bem provável, se a rodada se confirmar no próximo domingo, que ele esteja à beira de campo contra a equipe do Vitória às 11 da manhã em São Januário. O Vasco ainda não tem definido um nome para técnico. Olha o que eu falei ontem e vou falar de novo. O Vasco não tem definido, até o momento que a gente está fechando esse editorial, que seja alguém para ser o novo técnico do Vasco. Então é isso. O Payet tem grande possibilidade de jogar no próximo domingo. Também se houver rodada. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Qualquer nova informação a gente volta aqui para trazer para vocês. Beleza? Tamo junto. Se inscreve, hein, quem não é inscrito. Valeu.